É, meu amigo, não tá fácil para ninguém. Nenhum país está a salvo desse problema que é a queda na taxa de fertilidade, a queda no número de nascimentos. É um problema demográfico muito sério que tem afetado grande parte do mundo desenvolvido, mas que também atinge países em grau de desenvolvimento, países ainda que não conseguiram enriquecer, tem as nações emergentes, tem os países pobres. É um negócio generalizado. Já falei desse problema em relação à China, por exemplo, já falei em relação ao próprio Brasil e agora a Turquia também está sofrendo com esse tipo de situação. Olha que coisa! Agora o governo da Turquia tomou uma decisão bastante inusitada, que é restringir a utilização, a prática de cirurgias cesáreas para aumentar a taxa de natalidade. E se você quer saber o que uma coisa tem a ver com outra, eu vou explicar aqui neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, qual que é o ponto principal dentro dessa história? A queda na taxa de natalidade, na taxa de fecundidade. Qual que é a diferença, né? Taxa de fecundidade, fertilidade, o que que é isso? Taxa de natalidade, que é o que está aqui, é a quantidade de bebês que nascem para cada porção da população, tipicamente 1.000 pessoas. A taxa de fecundidade, também chamada de taxa de fertilidade, é a quantidade de filhos por mulher, que é o que ajuda mais a compreender a evolução daquela população ao longo dos anos, ao longo das décadas, é um negócio mais de longo prazo, saber se aquele país vai envelhecer ou se ele vai manter uma média da população mais estável, uma população economicamente ativa, que é o que realmente importa nessa análise aqui. Então a taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher que, para ser sustentável, precisa ser de 2,1. Ou seja, supõe-se, tem aí marido e mulher, o homem e a mulher que formam uma família. Vamos pensar assim para facilitar a compreensão dessa taxa de fecundidade. Então, se esses dois tiverem 2 filhos, a população vai se manter estável, porque quando eles morrerem, terão 2 outros seres humanos no lugar deles. Então, esse seria o índice da estabilidade, com uma leve correção para cima para os casos de filhos que não chegam até a idade adulta. Enfim, para ter uma margem de segurança, 2,1 é um número sustentável. A população não vai crescer, mas também não vai diminuir. E olha aqui a taxa de fecundidade da Turquia, né? 2022, isso com certeza piorou de lá para cá porque tem caído ano após ano. Essa taxa estava lá nos anos 60 em 6,38. 6 filhos por mulher. Essa era a taxa da Turquia nos anos 1960. Olha só, caiu agora para 1,88 e tem caído seguidamente ano após ano, dados de 2022, já no patamar da insustentabilidade demográfica. Veja que a Turquia perdeu esse patamar já em 2018 e só vem caindo de lá para cá. Números de 2022, portanto, que certamente estão desatualizados. Essa taxa deve ser muito menor que esses 1,88 que a gente viu aqui, que já era um número bastante preocupante. Então, o que o governo lá do Erdogan, que é o ditador da Turquia, resolveu fazer? Proibir os centros médicos de realizar cesáreas planejadas. Pois é, meu amigo. Acontece que, sim, na Turquia, as taxas de prática de cirurgias cesáreas são muito elevadas na comparação com o restante do mundo. Veja aqui que mais ou menos 50%, mais do que 50%, aliás, dos partos realizados na Turquia são feitos por meio de cesárea. Eram 52% em 2018, em 2022 já eram 57%. Na comparação, países europeus, como aqui Suécia, Holanda e França, a taxa é de 20%. Então, sim, na Turquia se fazem muito mais cesáreas do que no restante do mundo. Então, o governo decidiu aqui, por meio do Ministério da Saúde lá da Turquia, né, uma decisão
de meados deste mês de abril, já com efeito imediato, já está valendo, portanto, e que permite a cesárea só em casos clínicos necessários, ou seja, não pode ser planejado antes, decidido pela mulher que vai dar à luz, não, só pode ser feita cesárea se de fato for necessário por uma questão de sobrevivência da mãe, de sobrevivência do bebê. E também, né, centros médicos sem salas cirúrgicas próprias também vão ser proibidos de montar unidades de parto. E isso aqui vai obrigar também a exigência de uma documentação digital de dados médicos dos pacientes, das instituições de saúde, enfim, para tornar a coisa muito mais transparente e haver um controle muito maior do Estado a respeito desse assunto que, convenhamos, é um assunto de foro particular. Quem tem que decidir isso é a mulher, o pai, em conjunto com o médico. Essa decisão tem que ser tomada dessa forma. Agora, olha só, o pessoal criticou essa medida. Obviamente, não tem como pensar em outra forma de lidar com esse assunto. Tanto que o Ministério da Saúde falou que não, né? Pessoal lá do governo, não se preocupa. O número de cesáreas já estava diminuindo, a gente só está seguindo a tendência, quando na verdade os números mostram exatamente o contrário. Então isso sim vai impactar bastante nas famílias, na vida das mulheres, enfim, na liberdade do povo turco. Agora, por que essa decisão foi tomada? Veja aqui que há um outro dado aqui de taxa de... Colocaram taxa de natalidade por mulher. Não, taxa de natalidade é pela população, por uma quantidade de pessoas. Taxa de fecundidade é por mulher. Mas veja aqui que a agência de estatísticas Turkstat falou que, na verdade, essa taxa é de 1,5. Se for isso aqui mesmo, que é muito menor do que os 1,88 que a gente viu aqui, de fato, a coisa está muito pior para a Turquia e a população está envelhecendo muito rapidamente. O governo decretou aqui 2025 como o ano da família e tudo mais, e esse negócio, de fato, de proibir as cirurgias cesáreas tem a ver com esse ponto. Por quê? Há uma comprovação médica de que, na verdade, as mulheres que fazem parto normal podem engravidar mais rapidamente do que mulheres que fazem cesárea. Então, na cesárea aqui, recomenda-se entre 12 e 18 meses de espera para que a mulher engravide novamente. No caso do parto normal, o período aí é de 6 a 12 meses tipicamente. Então, isso permitiria as mulheres engravidar mais cedo. Mas, caramba, se a taxa de fecundidade é inferior a 2, isso significa que, na prática, grande parte das mulheres turcas não estão tendo nem 2 filhos. Uma parte substancial, pelo menos, talvez tenha ali algumas sim dando à luz 2 vezes, mas provavelmente elas estão espaçando essa gestação, essas gestações, em mais de 2 anos. É bem provável que seja assim, é algo típico do nosso tempo, termos gestações bastante espaçadas. Veja, portanto, que eu sequer vejo sentido naquilo que o governo está fazendo nesse tipo aqui de medida. O Erdogan tem clamado às mulheres turcas que tenham pelo menos 3 filhos desde 2008. Então veja que é um pedido já de quase 2 décadas, é um problema que já estava sendo observado. Veja que em 2008 os números da Turquia estavam praticamente caminhando aqui para a insustentabilidade, já estavam no limiar, de fato, daquilo que é uma população sustentável. Isso aqui vai resolver alguma coisa? Obviamente não. É o Estado interferindo mais uma vez, atacando os direitos das mulheres. Volto a dizer, quem tem que determinar isso é a mulher junto com o pai, se o pai obviamente for presente nesse caso, e o médico que acompanha, porque é uma decisão de foro íntimo e não vai resolver nada no fim das contas, como eu já falei em diversas ocasiões aqui no meu canal. Sim, a queda na população é algo terrível, vai cobrar um preço muito caro da humanidade, sem sombra de dúvidas, mas é uma questão essencialmente cultural. Não é por meio de intervenção do Estado, não é por meio de incentivo financeiro, como muitos países têm feito, que a coisa vai mudar. Se isso vier a mudar, vai ser por meio de uma mudança de mentalidade no primeiro momento, a retomada do sentido da família, de você ter pessoas que você ama e você quer partilhar a vida, quer doar um pouco de si.
e, de fato, criar uma cultura familiar, novamente como havia no passado em grande parte do mundo, aliás, praticamente no mundo todo, uma cultura que infelizmente se perdeu. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.